Então, boa noite a todos, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina de matemática fundamental, lembrando, na aula passada a gente falou sobre logaritmos, né? E na aula de hoje, do dia 20 de julho, tá? Nós vamos começar a falar sobre matrizes, tá? Então, a gente vai ver uma definição de matrizes, igualdade de matrizes, adição e subtração de matrizes e também a multiplicação de matrizes por um número real. Já cadastrei no SIGA a aula de hoje, tá? No tópico da aula de hoje. O PDF que matrizes são os slides que a gente vai ver agora. Esse PDF que exercício são alguns exercícios sobre matrizes que vocês devem fazer depois, tá? E aqui embaixo está a resolução já desses exercícios aqui, tá? Os exercícios são esses cinco exercícios aqui, tá? Todos eles sobre matrizes e sobre o que a gente vai ver aqui na aula de hoje, tá? Então vocês depois tentem fazer em casa. Qualquer dúvida, mandem um WhatsApp. E como eu falei, tem a resolução passo a passo ali no SIGA, tá? Fiz a resolução no caderno, bati uma foto ali, e tem para vocês a resolução nesse arquivo aqui, que está no SIGA, ok? Então, esse assunto sobre matrizes, nós vamos começar a ver hoje, tá? E na semana que vem a gente vai continuar também vendo matrizes, mas daí sobre multiplicação de matrizes, tá? Então, vai ser 2 aulas aí sobre matrizes, depois a gente tem mais uma aula sobre determinantes, e aí depois a nossa última avaliação, tá? Então, vamos lá. Falando sobre matrizes. Então, aqui, pessoal, iniciando aqui para dar uma definição sobre matrizes, aqui eu criei uma tabela do Campeonato Brasileiro 2030, tá claro que é algo fictício. Essa tabela tem 4 colunas. A primeira coluna tem os times de futebol, aqui Grêmio, Palmeiras e Internacional. Na segunda coluna seria os pontos ganhos desses times. Na terceira coluna, gols prós, ou gols a favor. E na última coluna, na quarta, gols contras, tá? Então, aqui a gente tem informações sobre os 3 times, pontuação, gols a favor e gols contra. Por que eu estou mostrando isso aqui? Isso aqui, na verdade, a gente pode representar esses números aqui, tá? Como uma matriz, ok? Então, o matemático inglês James Silverster, ele usou pela primeira vez essa forma de trabalhar com um conjunto de informações dispostas em linhas e colunas em uma tabela. E ele chamou, então, de matrizes as tabelas montadas dessa forma. Então, uma matriz nada mais é do que a gente colocar as informações, tá, distribuídas entre linhas e colunas, tá, como uma tabela. Isso é uma matriz. Então, a tabela com as pontuações dos times, que a gente viu no primeiro slide, ela é uma matriz 3 por 3, isto é, possui 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, já que adiantando, todas as matrizes, ela vai ter um número de linhas e um número de colunas, tá? O primeiro número representa o número de linhas e o segundo número, o número de colunas. Então, aquela tabelinha lá inicial dos times, a gente pode representar como uma matriz dessa forma aqui. Que seriam aqui, na primeira coluna, a pontuação dos times, na segunda, os gols a favor, e na terceira coluna, os gols contra. Ou, da mesma forma aqui, mas só trocando o colchetes por parênteses, tá? Então, a gente pode representar a matriz tanto num colchete aqui, como usando parênteses. E ambas são a mesma matriz, né? E a gente chama, então, uma matriz 3 por 3, ou seja, tem 3 linhas e 3 colunas. E nós chamamos de matriz M por N, sendo M um número que pertence aos naturais diferente de zero, e N, que também pertence aos naturais diferente de zero, ou seja, tem que ser um número maior ou igual a 1, né, natural. Qualquer tabela formada por M, N elementos, tá? Ou informações, dispostas em M linhas e N colunas. Então, a matriz é isso, é uma tabela que vai ter M linhas e N colunas, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma matriz aqui 2 por 4. Então, é uma matriz com 2 linhas e 4 colunas. Então, na primeira linha, na primeira coluna eu vou ter o valor 1, primeira linha, segunda coluna, valor 0, primeira linha, terceira coluna, menos 2, primeira linha e quarta coluna, 3. Na segunda linha, primeira coluna, tem o valor 1, segunda linha, segunda coluna, valor 1, segunda linha, terceira coluna, valor 3, e segunda linha, quarta coluna, valor 2. Então, a matriz 2 por 4. Aqui é uma matriz 3 por 3. Na primeira linha aqui, a gente vai ter 1, 0 e 1. Na segunda linha, 2, 3 e 3. E na terceira linha, 1, 4 e 2. Uma matriz 1 por 3, uma linha e 3 colunas. Então, na primeira coluna, vou ter 1. Na segunda, 0. E na terceira, 3. E uma matriz 2 por 1, eu vou ter, então, 2 linhas e só uma coluna. Então, aqui, 2 e 0. Então, pessoal, uma matriz nada mais é do que a gente colocar as informações, né, em forma de tabelas, distribuindo as informações em linhas e colunas. Tá?
Então, o nome de uma matriz a gente dá ele, normalmente, tá, usando letras maiúsculas do alfabeto, por exemplo, a matriz A, matriz B, matriz C, sempre usando a letra maiúscula, enquanto os elementos da matriz são indicados por letras minúsculas e são afetadas por dois índices, que indicam a linha e a coluna que o elemento ocupa na matriz. Então, por exemplo, aqui, se a gente escreve A minúsculo e J, a gente está indicando que isso aqui é um elemento da matriz A, que pertence à linha I, coluna J, tá? Então, todo elemento da matriz tem dois índices. O primeiro índice indica qual a linha que ele está na matriz, e o segundo índice, qual a coluna que ele está na matriz. Por exemplo, o elemento A22. Esse elemento A22, ele vai estar na segunda linha, segunda coluna, tá? Assim, o elemento genérico da matriz A é sempre representado, então, por A e J. Então, que o primeiro índice, que é o I, ele vai indicar a linha que esse elemento ocupa na matriz, e o segundo índice, o J, a coluna desse elemento na matriz, tá? Então, como eu já tinha explicado anteriormente, nós vamos ter lá uma matriz A com vários elementos, com linhas e colunas, e a gente chama aqui, então, que o A ele vai estar na iésima linha e o J na gésima coluna, tá? Em outras palavras, seria, se é na primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, ou na primeira linha, coluna, segunda coluna, terceira coluna ou quarta coluna. Então, quando vocês verem aqui esse elemento, às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas, mas é simplesmente para dizer que um elemento qualquer da matriz, ele sempre vai estar na linha I e na coluna J, tá? Sendo esse J, então, maiores ou iguais a 1, ok? Então, aqui exemplo, ó, na matriz B de ordem 2 por 3, nós temos primeiro elemento aqui na primeira linha, primeira coluna, o elemento 1, linha 1, coluna 2, o 0, linha 1, coluna 3, o 3. Passando para a segunda linha, primeira coluna, temos o 2, segunda linha, segunda coluna, menos 1, segunda linha, terceira coluna, o 4. Então, eu posso escrever aqui os elementos dessa forma aqui. Elemento B, 1, né? Índice I é 1 e o índice J também é 1. Então, o elemento B, 1, ele é igual a 1, né? Que é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. O elemento B, 2, ele está na primeira linha, na segunda coluna, e ele é igual a 0. Está aqui, o 0. E o elemento B, 3, está na primeira linha e terceira coluna, e ele é igual a 3. Está aqui o elemento 3. O elemento B21, eu sei que está na segunda linha e primeira coluna. Está aqui, ele é igual a 2. O elemento B22 está na segunda linha, segunda coluna. É o menos 1. Está aqui ele. E o elemento B23 está na segunda linha e terceira coluna. É o 4. Está aqui ele também. Ok? Então, a gente pode escrever a matriz assim, tá? Eu também posso representar a matriz aqui, na verdade, os elementos da matriz, tá? Dessa forma aqui, indicando, então, os índices e seus respectivos valores, tá? O elemento ali B23, por exemplo, a gente lê da seguinte forma, B23, tá? Então, a gente sempre vai ler assim, o elemento A11, eu sei que é a primeira linha, primeira coluna. O elemento 45, é quarta linha, quinta coluna, tá? Essa é a forma que a gente lê, então, ali, esses elementos genéricos da matriz. Então, de uma forma geral, a matriz A, de ordem M por N, ela é representada por essa forma aqui, tá? Então, a gente tem uma matriz A, que eu vou ter lá o elemento A11, A12, A13, A14, A1N, sendo N o número de colunas da matriz, né? Se eu tenho 10 colunas, eu vou ter, então, A11, A12, A13, A14 até A110. E os elementos aqui, A1, A21, A31 na primeira coluna, né? Até AN1, onde N é o número de linhas. Então, se eu tenho uma matriz aqui com 5 linhas, eu vou ter aqui A11, A21, A31, A41, A51. Então, a gente sempre tem o primeiro índice, as linhas, e o segundo, as colunas, tá? E a gente pode escrever uma matriz indicando cada um dos elementos dessa forma aqui, né? Todos os elementos. Ou com uma forma abreviada, posso dizer que a matriz A é igual a A e J, com M linhas e N colunas, tá? E dá uma lei de formação para essa matriz aqui, que a gente vai ver depois ali em alguns exemplos, e também lá nos exercícios que vocês vão fazer, tá? Então, muitas vezes a gente só tem essa notação e uma lei de formação, e a partir disso a gente consegue, então, montar aqui a nossa matriz. Desculpa. Tem alguns tipos de matrizes especiais, tá, pessoal, que é importante, interessante a gente saber. Primeira delas é a matriz linha, tá? O que é a matriz linha? É a matriz que possui uma única linha. Então, o próprio nome dela já diz o que ela é, né? Por exemplo, a matriz A
que menos 1 e 0, matriz B, 1, 0, 0 e 2. Então, a matriz linha é uma matriz que o índice I, ele sempre vai ser 1, tá? E eu posso ter uma ou mais colunas. A matriz coluna, por sua vez, é a matriz que vai possuir somente uma única coluna. Então, aqui, por exemplo, a matriz A, 2 e 1, uma coluna, e 2 linhas, e a matriz B, 0, menos 1 e 3, que tem uma coluna e 3 linhas. Então, uma matriz coluna sempre vai ter uma única coluna e pode ter uma ou mais linhas. Matriz nula é a matriz que possui todos os elementos iguais a 0. Então, por exemplo, aqui, matriz A, 2 linhas, 2 colunas, todos os elementos iguais a 0. Matriz B, 2 linhas e 3 colunas, todos iguais a 0 também. Para ser nula, pessoal, tem que ser todos os elementos iguais a 0. Tá? Se eu tiver um númerozinho aqui que é diferente de 0, já não é tida como uma matriz nula. Matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que possui um número de linhas igual ao número de colunas. Por exemplo, a matriz A é uma matriz quadrada de ordem 2. Quando a matriz é quadrada, a gente escreve normalmente dessa forma aqui, ordem 2, ordem 3. O que quer dizer quadrado de ordem 2? Que ela tem 2 linhas e 2 colunas. A matriz B é uma matriz quadrada de ordem 3. Isso quer dizer o quê? Ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Então, a matriz quadrada, ela sempre tem o mesmo número de linhas e colunas, tá? Algumas observações. Quando a matriz não é quadrada, a gente chama ela de retangular, tá? Então, se o número de linhas é diferente do número de colunas, a matriz é retangular. Uma outra observação. Dada a matriz quadrada de ordem n, chamamos de diagonal principal da matriz ao conjunto dos elementos que possuem índices iguais. Isso aqui só vale quando a matriz é quadrada, tá, pessoal? Então, tem o mesmo número de linhas e colunas. Então, o que é a diagonal principal? É a diagonal da matriz aqui, ó, cujo índice I e J tem o mesmo valor. Então, o elemento A11, A22, A33, A44, A55 e assim por diante. Então, a diagonal principal é formada pelos elementos da matriz, cujos índices são iguais. E dada a matriz quadrada de ordem n, a gente chama de diagonal secundária da matriz ao conjunto dos elementos que possuem a soma dos dois índices iguais a n mais 1, tá? O que isso quer dizer? Ah, a matriz é de ordem 4, tem 4 linhas e 4 colunas. Então, meu n é 4. Então, 4 mais 1 é igual a 5. Então, sempre que a soma dos índices for igual a 5, eu tenho os elementos que pertencem à diagonal secundária. Então, seria que o elemento A1, 4, A2, 3, A3, 2, A4, 1, porque a soma desses índices é igual ao n mais 1, tá? Em outras palavras, a matriz, a diagonal secundária, essa diagonal aqui, tá? Da direita para a esquerda, que a gente tem aqui no meio da matriz. Então, a diagonal primária, que é a principal, é essa que os elementos, os índices, são iguais, e a secundária é essa aqui que os índices são a soma do número n mais 1, tá? Isso é a diagonal, então, secundária. E a matriz transposta, tá? Então, dada a matriz A, a gente chama de matriz transposta de A. A matriz que a gente obtém quando troca-se ordenadamente suas linhas por colunas. E a gente indica a matriz transposta de A por A, um Tzinho aqui, tá? Como se estivesse levando, tivesse um expoente aqui no A, que é um Tzinho minúsculo. Então, essa simbologia aqui, A, com um Tzinho aqui em cima, ou elevado a T, é a matriz transposta, tá? Então, por exemplo, tem a matriz A que tem 2 linhas e 3 colunas. Então, a transposta de A, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. A gente, na verdade, faz o quê? Eu pego a primeira linha e transformo na primeira coluna na transposta. Pego a segunda linha, transformo na segunda coluna. Então, a gente faz só essa inversão. O que é linha, vira coluna na transposta. A mesma coisa aqui, ó. Em B, eu tenho a primeira linha, 1 e 0. Então, lá na B transposta, eu vou ter a primeira coluna, 1 e 0. A segunda linha em B é 2 e 3. Então, isso aqui vai se tornar a segunda coluna lá do B. 2 e 3. Então, a transposta a gente só troca, na verdade, transforma a linha em colunas. E se a matriz A é de ordem m por n, a matriz transposta é de ordem n por m, né? Claro, vai inverter. Se eu tenho uma matriz 3 por 2, quando eu criar uma transposta dela, ela vai ser uma 2 por 3, né? Já que eu estou transferindo a linha, transformando a linha em colunas, né? Tranquilo até agora? Estão lembrando aí de matriz do ensino médio? Tranquilo. Você acha que a maioria já viu, né? Ensino médio, todo mundo vai quase ver matriz, ou pelo menos alguns já viram. Falando agora de igualdade de matriz, pessoal, sendo a matriz A e B 2 matrizes de mesma ordem, isso é bem importante, então tem que ter a mesma ordem, não pode ser matriz de ordem diferente.
Dizemos que um elemento da matriz A é correspondente ao elemento de B quando eles ocupam a mesma posição nas respectivas matrizes. Então, por exemplo, sendo A e B duas matrizes de ordem 2 por 2, duas linhas, duas colunas. Então, se eu tenho aqui a matriz A com os 4 elementos de A e a matriz B com os 4 elementos de B, eu digo que os elementos correspondentes de A e B são os pares A1 e B1, A12 e B12, A21 e B21, A22 e B22, tá? Então, eu digo que elemento A1, ele tem que ser correspondente ao elemento B lá, que está na mesma posição na matriz, ou seja, na mesma linha e na mesma coluna. Assim como, por exemplo, o elemento aqui A22, ele vai ser correspondente ao elemento B22, né, que pertence também à mesma linha e à mesma coluna. E por que eu estou falando isso? Porque, por definição, duas matrizes A e B são iguais se e somente se tem a mesma ordem, ou seja, tem o mesmo número de linhas e colunas, e os elementos correspondentes são iguais. A gente indica, então, A é igual a B. Então, uma matriz vai ser igual a outra se e somente se tiver a mesma ordem e os elementos correspondentes são iguais. Então, aqui, por exemplo, determinar x e y sabendo que a matriz aqui tem duas matrizes, né, com uma coluna e duas linhas, cada uma delas. Então, aqui, na verdade, eu tenho um sistema. Ó, x mais y é o primeiro elemento da matriz aqui, e 3x menos y é o segundo elemento da matriz, né? Na segunda linha, com apenas uma coluna essa matriz. Isso eu estou igualando a 7, 5. Então, como a gente viu por definição, para isso aqui ser igual a isso aqui, eu tenho que x mais 1 tem que ser igual a 7, e 3x menos y tem que ser igual a 5, né? Porque esse elemento aqui, ele tem que, para ele ser correspondente, ele tem que possuir o mesmo valor desse elemento aqui, né? E a mesma coisa com esse elemento aqui de baixo. Então, aqui a gente vai ter um sistema, né? X mais y é igual a 7, 3x menos y é igual a 5. Então, aqui eu posso isolar tanto x quanto y, tanto faz. E daí eu substituo na outra aqui a equação. E resolvendo o sistema, a gente vai ter que o x é igual a 3 e o y é igual a 4. Então, para verificar se isso aqui é verdade, é só substituir o x e o y aqui, né? 3 mais 4 igual a 7. 3 vezes 3, que é igual a x aqui, 9, menos 4, 5. Então, eu encontrei que o x valendo 3 e o y valendo 4, eu tenho que isso aqui é verdade, né? Que essas duas matrizes aqui vão ser matrizes iguais, tá? Isso é bem importante também, porque tem bastante exercício desse tipo aqui, tá? De igualdade de matrizes. Agora vamos ver um exercício aqui resolvido, tá? Representar a matriz B, sendo que a matriz B, então, tem os elementos, né? B e J, 2 por 2, tal o quê? Então, essa matriz B, ela vai ter elementos, tem duas linhas e duas colunas, e aqui a gente tem a lei de formação, né? Ou seja, como é que eu vou descobrir, como é que eu vou montar essa matriz? Que a gente tem através dessa lei aqui. Então, todo elemento B e J, ele vai ser igual a o índice I mais o índice J, se o I for diferente de J, e o elemento B, ele vai ser igual a I ao quadrado, quando o I for igual a J. Em outras palavras, eu vou montar uma matriz aqui com 4 elementos, duas linhas, duas colunas. Os elementos cujo índice I é igual a J, o valor dele vai ser o valor do índice I ao quadrado. Os elementos que o I é diferente de J, eu vou somar os índices. Então, aqui, ó, inicialmente, criei a minha matriz genérica. Então, 2 por 2, B11, B12 e B21, B22. Ah, como é que eu sei que é duas linhas e duas colunas? Porque está aqui, ó. É uma matriz, duas linhas e duas colunas. Então, aqui eu tenho a matriz genérica. Como é que eu faço para montar essa matriz aqui? Que é o que a gente quer, né? A nossa resposta. Eu vou pegar a lei de formação. Então, ó, quando os índices forem iguais, é só eu pegar o I e elevar ao quadrado. Então, B1, o índice I é igual ao índice J. Então, eu vou usar a lei de formação I ao quadrado. O I vale 1, então, coloco aqui, 1 ao quadrado é igual a 1. Então, eu sei que o elemento da matriz B11 é 1. O outro elemento que é igual é o B22, né? Então, o I aqui vale 2, 2 ao quadrado, 4. Então, o elemento B22, que é esse aqui, e vale 4, está aqui embaixo. E os outros dois elementos, o índice é diferente, né? Quando o índice é diferente, eu só somo os índices. Então, vou somar aqui 1 mais 2, igual a 3. Então, o elemento aqui, 1, 2, vale 3. E o elemento 2, 1, eu vou somar também 2 mais 1, também igual a 3. Então, o elemento 2, 1, igual a 3. Então, aqui está a minha resposta, a matriz duas linhas e duas colunas. Muitos exercícios, pessoal, são assim, tá? A gente tem aqui uma definição de uma matriz com elementos genéricos, de J, com linhas e colunas, e é dada uma lei de formação, e essa lei, ela é
normalmente de acordo com os índices, tá? Então, aqui a gente teve, a partir disso, com a lei de formação, conseguiu montar a matriz. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Não. Quem falou não? Rodrigo. Professor, da onde I é igual a 1? Eu não captei aquela parte. Cadê o I? Também não entendi. O I, pessoal, ó, é o primeiro índice aqui, tá? Tá, mas cadê o primeiro índice? Como assim, cadê o primeiro índice? Tu falou que I, ó, primeiro índice, beleza. O primeiro índice eu entendi. Da onde tu tirou o 1 ali, professor? Aqui, pessoal, ó, lei de formação da matriz, ó, toda a matriz começa assim, ó, A11, A12, A13, A14, A15, até o N, A1N. O que é o N? É o número de colunas. Tá, Aí não, falei isso eu que a entendi, mas cada matriz tem que ter um número, não tem que ter um número ali? O número no lugar do elemento aqui? É. Sim, tem que ter, por isso mesmo. E o número tá aqui, ó. Como é que eu tirei aquele número dali? Quer saber como é que eu descobri que aqui é 1? É isso? Não, isso aí eu sei como tu descobriu. Eu quero saber ali em cima ali, ó. Tá vendo ali, professor? O primeiro, B11 igual a esse 1 aí. Da onde Esse você 1 tirou aqui, daqui, ó, aqui é a lei de formação, ó. Quando o índice I é igual ao índice J, eu tenho que o valor é igual a 1 ao quadrado. É dessa lei aqui, ó. É tipo o elemento B da linha I, coluna J, Tá. vai ser igual à soma dos índices ou o índice I ao quadrado. É tipo assim, pô, ó, tu tá lá no ponto, imagina lá que o B1 é na posição 1 1, né, que tá lá, mostra lá, professor, a matriz rapidão. Tipo ali, ó, B1, 1, né, posição 1 do índice Tá 1, na né. posição, isso, tá lá Aí na tu posição vai, 1. isso, aí Beleza. tu vai fazer ele ao quadrado, tipo, vai dar 1. Pressupondo que a matriz tem o B11 é 1 e o B12 é 2 e o B21 é 3 e o outro é 4, é isso? Não, é daqui, ó. Daqui. Tu sabe o que é o I? O I é o primeiro númerozinho que aparece depois do B. E o J é o segundo númerozinho. Tu sabe que essa matriz aqui é B11, B12, B21, B22, porque eu falei que ela tem duas linhas, duas colunas, né? Então, se eu falei isso, tu vai ter esses 4 elementos aqui genéricos. Isso tu entendeu? Isso eu entendi. Tá, Beleza. beleza. Então, tu sabe que tem, ó, um elemento vai ser na linha 1, coluna 1, um outro Sim. elemento na linha 1, coluna 2, linha 2 em 1, 2 e 2. Só que tu não sabe quais são os elementos, mas tu sabe que são esses 4 aí. Isso, beleza. Então, como é que vai descobrir o elemento que está na linha 1, coluna 1? Tu vai vir na lei de formação, ó. Linha 1, coluna 1. Isso quer dizer o quê? O índice I é igual ao índice J? Sim ou não? Sim, por quê? Sim. Porque o primeiro índice é o I e o segundo índice é o J. Como é que eu sei que é? Definição. O primeiro número aqui sempre vai ser o I, o segundo sempre vai ser o J. Beleza. E, de acordo com o ponto que eu estou na matriz, ele vai ter aqui os índices diferentes. Tá, entendi. Então, ó, Isso eu entendi. Tá, então, e aqui estou dizendo, ó, quando for isso, o elemento B e J vai ser igual ao quê? O I ao quadrado. O I não Então quer vale dizer 1 que ali? quando for 1 for igual a, ali tá o índice I, é 1 e o índice J entendi, é 1. entendi, É 1 e 1. entendi. Captei Quando vossa é 1 mensagem. é igual a 1 igual... Quando o I aqui igual for elevado a 2, ó, é 2 ao quadrado. Mas por que aqui é ao quadrado e aqui em cima não é? Porque aqui na lei, ó, quando os índices são iguais, tu vai O usar essa item expressão. I é ao quadrado. Entendi. Quando for diferente, tu vai somar os dois. Tá, o item I é esse item na frente ali, é o BI e o BJ ali, tá? Ali tá isso aqui, tá, entendi. Captei. Entendeu? Entendi. Tá, pessoal, isso aqui é uma prosseguir. forma genérica de escrever toda a matriz, tá? Aí, de acordo com as expressões, tu vai montando ela. E todos os exercícios, normalmente, de matriz é assim. Dá uma lei de formação, normalmente é mais de uma, né? E aí, a partir deles, tu vai montando a matriz assim. Tá? Entendeu? Quem mais não tinha entendido ali? Tinha mais gente ali. Foi o Edmilson que falou ou não? Não. Não? Eu acho que foi o Rafael, professor, mas não respondeu. Rafael, entendeu? Entendi. Entendeu? Vai ter mais aqui, pessoal, tá? Ó, vamos de novo. Construa a matriz A e J, então ela tem elementos aqui, né? Genéricos A e J. 2 por 3, então eu sei que vai ter 2 linhas e 3 colunas. Sabendo-se que, ó, isso aqui tem só uma lei de formação. Todo elemento dessa matriz é igual ao quê? 3 multiplicado pelo índice I, menos o índice J, mais 1. Então, de novo, vamos fazer lá, ó. Montei a matriz genérica, 2 linhas, 3 colunas. Então, aqui os 6 elementos, tá? Elemento A1, A12, A13, A21, A22, A23, tá? Então, tranquilo. Como é que eu vou saber quais são esses 6 elementos? Eu vou olhar aqui a fórmula, ó. Eu vou pegar o 3, multiplicar pelo I atual, diminuir do J, soma 1. Então, vamos lá, o elemento A1. Quantos que vale o I aqui? 1. E o J, 1. 3 multiplicado por I, menos o J, mais 1, igual a 3.
Elemento A, 1, 2. O I vale 1, o J vale 2. 3 multiplicado por I, que é igual a 1, menos J. J vale 2. Está aqui o 2, mais 1. Fazendo aqui a soma e a subtração, dá 2. O elemento A, 1, 3. I vale 1, J vale 3. 3 multiplicado por I, menos 3, que é o J, né, que está aqui, mais 1. Isso aqui dá igual a 1. Então, a primeira linha eu já tenho, né? 3, 2 e 1. Está aqui embaixo. 3, 2 e 1. Pulando para a segunda linha, agora o I vai valer 2. O J vai valer 1 nesse primeiro elemento aqui. Então, 3 multiplicado por 2, porque agora, pessoal, estou na segunda linha. Então, o I já pulou para 2, né? Então, 3 multiplicado por 2, menos o J aqui nessa primeira coluna vale 1, mais 1, igual a 6. A2, 2. O I, então, continua valendo 2, que eu estou na segunda linha ainda. Passei para a segunda coluna, então o J agora vale 2, mais 1. Isso aqui é igual a 5. E o último elemento, o I continua valendo 2. O J agora, como é a terceira coluna, ele já vale 3. Então, menos 3, mais 1, igual a 4. Então, a última linha, 6, 5 e 4. Entendeu agora? Não ficou mais tranquilo essa? Que é só uma lei de formação? Sim? Sim, professor. Não, antes era só compreender a questão ali em cima, da onde tinha tirado os números. Sim. Os números estavam vindo ali de Não, baixo, essa, não era falei, pela quantidade. É que essa aqui, tipo, essa aqui, ela é, como eu falei, ela tem duas leis, né? Então, às vezes o pessoal se confunde um pouco. Mas não era na lei, era tipo, beleza, o I e o J. Eu não tinha entendido que tu tava tirando, isso aqui era uma lei de formação, só que embaixo, no próximo slide, os números estão aqui na frente do B, ó. Daqui que tu tá tirando os números. Sim, sim. Acho que eu perdi beleza. Aqui. Tá. Essa aqui, então, pessoal, que a gente já fez aqui é uma mais simples, né? Que é uma lei de formação só, mas vai ter, às vezes, vai ter 3 leis, por exemplo, tá? Então, depende do exercício, ok? Então, tem outra, dada a matriz C, 3 por 3, então 3 linhas, 3 colunas, definida por C e J é igual a 2I mais J. Então, é uma lei mais simples de formação, né? Eu sempre pego o I, multiplico por 2 e somo com J. Só que achando isso, eu tenho que fazer o quê? Determinar a soma dos elementos da diagonal principal e a soma dos elementos da diagonal secundária. Lembrando, diagonal principal, elementos cujos índices são iguais, né? A1, C1, C22, C33. E a diagonal secundária é os elementos que a soma do I e do J é igual a N mais 1, né? É o número de colunas ou linhas mais 1. Então, nesse caso, como a gente tem N igual a 3, 3 mais 1, 4, então a soma dos índices dando 4, eles representam, né, eles pertencem à diagonal secundária. Então, a partir daqui da lei de formação, a gente aqui descobriu todos os 9 elementos. Então, C11 é 2 vezes I mais o J igual a 3. O C12, 2 vezes I multiplicado por 1, desculpa, mais 2 igual a 4. O C13 é 2 multiplicado pelo I, que é 1, mais J, que é 3, igual a 5. E assim para todos eles, tá? Então, sempre multiplico o I por 2 e somo o J. Então, aqui tem os 9 elementos. Então, montei a minha matriz ali. 3, 4, 5, 5, 6 e 7, 7, 8 e 9. Eu tenho que fazer o quê agora? Achar a soma da principal, que é essa aqui, né? Então, é 3 mais 6 mais 9, igual a 18. E achar a soma da secundária, que é o 5, o 6 e o 7. Então, 5 mais 6 mais 7, 18, tá? Precisava encontrar os 9 elementos? Não, né? Eu poderia simplesmente encontrar os elementos aqui que os índices são iguais, que é o C11, C22 e C33, somar os 3 elementos aqui para encontrar a principal, e somar os elementos cuja soma dos índices é igual a 4, né? Que seria lá o nosso N, que é 3 mais 1, de acordo com a definição dos elementos da diagonal secundária. Então, seria somar isso aqui, que é 1 mais 3 é igual a 4, o 2, 2, que é igual a 6, e o 3 e 1, que é igual a 7, tá? Então, poderia só encontrar os elementos aqui das diagonais, não precisava encontrar todos. Eu encontrei todos já para fazer esse exercício, também para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Mas poderia simplesmente encontrar aqui esses elementos das diagonais e fazer a soma deles. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, oi, quem que fala, perguntaram alguma coisa aí? Não? Então, vamos embora. Adição e subtração de matriz, pessoal, bem simples, tá? É bem simples. Dada duas matrizes A e B, de mesma ordem, MN, tá? Então, precisa ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, eu não consigo somar ou subtrair se eu não tiver a mesma ordem.
Denominamos de soma da matriz A com B a matriz C de ordem MN. Então, a soma das matrizes continua tendo a mesma ordem, ou seja, continua tendo o mesmo número de linhas e colunas, cujos elementos são obtidos quando somamos os elementos correspondentes da matriz A e B. Indicamos a matriz C igual à soma de A mais B. Então, é simplesmente somar ou subtrair elementos que estão na mesma posição em ambas as matrizes, tá? É bem tranquilo. Então, por exemplo, tem aqui duas matrizes. Como é que eu somo as duas matrizes? Elemento da matriz A, primeira linha, primeira coluna. Somo com o elemento da matriz B, primeira linha, primeira coluna. Somei, coloquei lá na matriz resultante, na primeira linha, primeira coluna. Vamos pular aqui para outro elemento. O elemento da segunda linha, primeira coluna, 2. Vou somar com o elemento da primeira linha e segunda coluna da matriz B, que é o 3. 2 mais 3, está aqui. E faço isso com todos os elementos, tá? De novo, é importante que ambas as matrizes que a gente está somando tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, né? Porque eu tenho que sempre somar ou subtrair os elementos das mesmas posições em ambas as matrizes. Assim, eu vou ter, então, que a matriz A com a matriz B tem como matriz resultante que é a matriz 3, 4 e 5, 5, 3 e 1. Então, bem simples. Soma os elementos na mesma posição. Aqui o elemento da segunda linha, terceira coluna. Eu vou somar com o elemento da segunda linha, terceira coluna, que é o 3. Então, menos 2 mais 3, igual a 1, tá? Bem tranquilo. E para obter a subtração de matriz de mesma ordem, a gente basta subtrair os elementos correspondentes. Então, é só fazer uma subtração. Então, aqui, 3 menos 4, menos 1. 2 menos 5, menos 3. 1 menos 2, aqui o pessoal erra muito, tá? Ó. 1 menos 2. Menos com menos, mais, né? Então, 1 menos 2, 3. E menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Então, é simplesmente subtrair os elementos na mesma posição. Tranquilo? Isso aqui não tem muito mistério, né? Só não vamos me errar, por favor, isso aqui, tá, pessoal? Ó. Pessoal, às vezes, menos número negativo, esquece que isso inverte o sinal. Ok? E, por fim, aqui a multiplicação de matrizes por um número real. Também é bem tranquilo. Considerando a matriz A de ordem M por N e o número real qualquer alfa, o produto de alfa por A, ou seja, a multiplicação de alfa por A, é uma matriz B de ordem M por N, então não vai mudar a ordem também, obtida quando a gente multiplica cada elemento de A por alfa. Então, indicamos B é igual a alfa multiplicado por A. Por exemplo, o alfa é igual a 5. Então, a matriz B vai ser eu pegar os elementos de A, cada um deles, e multiplicar por 5. Então, aqui um exemplo. Ó, sendo A matriz 2 linhas e 2 colunas, 1, 3 e segunda linha 2, 5, e o alfa igual a 2, nós temos que 2 vezes A, né? Então, se eu multiplicar esse alfa 2 por A, como é que eu faço a multiplicar? Eu simplesmente multiplico cada um dos elementos por 2. Então, 2 multiplicado por 1 igual a 2. 3 multiplicado por 2 igual a 6. 2 multiplicado por 2 igual a 4. E 5 multiplicado por 2, ou 2 multiplicado por 5, igual a 10. Então, aqui na multiplicação de matriz por um número real, eu simplesmente multiplico cada elemento da matriz por um número real qualquer, tá? Nesse exemplo aqui foi 2, podia ser 1, 10, 5, 20, enfim, qualquer número real. Pode ser até um número com vírgula, tá? Enfim. Acho que bem simples também, né? E aqui, juntando um pouco do que a gente viu, que um exercício resolvido, então, sejam as matrizes A, uma matriz 3 por 3, uma matriz B também 3 por 3, e uma matriz C também 3 por 3, a gente tem que determinar a matriz que é resultante de A, menos 6 vezes B, menos 2 vezes C. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu multiplico a matriz B por 6, ou seja, pego cada elemento da matriz B e vou multiplicar por 6 para encontrar isso aqui. Pego a matriz C e multiplico cada elemento por 2, para encontrar aqui a 2C. E depois eu pego a A, subtraio da B e subtraio da C. Então, a gente pegou aqui a A, escreveu ela como anteriormente, né, não fez nada, menos 6 vezes a matriz B, menos 2 vezes a matriz C. Então, aqui a A eu escrevi de novo da mesma forma. Aqui eu multipliquei todos os elementos da matriz B por 6, então, o que era aqui 3, 3, 3 ficou 18, 18, 18, 3 por 6, 18, 6 multiplicado por 0, 0, 6 por 5, 30,
6 por 6, 36. 6 por 9, 54. 6 multiplicado por menos 1, menos 6. Então, essa matriz aqui é essa matriz aqui, 6B, né? O restante da 6B. E para achar ali a 2C, eu multiplico todos os elementos da C por 2. Então, aqui, primeira linha era tudo 4, ficou tudo 8. Depois, 2 por 5 é 10. 2 multiplicado por menos 1, menos 2. Por 0 é 0. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. E 2 por 1, 2, tá? Percebam que o sinal eu não mexi, tá, pessoal? O sinal eu vou usar agora, ó. Antes eu só multipliquei. Agora eu vou pegar A menos isso aqui, 6 por B, que é essa aqui, menos 2C, que é essa aqui. Agora é só fazer, então, a subtração aqui, né, de cada elemento. Então, 2 menos 18, menos 8, menos 24. 2 menos 18, menos 8, menos 24. E 2 menos 18, menos 8, menos 24. Aqui é óbvio, né, como os três elementos que são iguais, né, são todos iguais aqui como resultado. Passando para a segunda linha. 2 menos 18, menos 10, menos 26. 1 menos 0, menos 2, aqui o pessoal erra muito, né? É 3, tá? Ó, 1 menos 0 é 1. 1 menos 2, então menos com menos mais, fica mais 2, né? 1 mais 2, 3. E menos 3, menos 30, menos 0, menos 33. Passando para a última linha. 1 menos 36, menos 14, eu tenho menos 49. 1 menos 54, menos 16, eu tenho menos 70. E 4 menos 6, então mudou o sinal, ficou 6, né, positivo, então 4 mais 6, 10, menos 2, 8. E aqui a gente tem, então, a nossa matriz resultante, que é resultante disso aqui, ok? Então, poderia pegar aqui o sinal 6 e multiplicar aqui dentro, ficar menos 18, menos, poderia. Aí depois converteria isso aqui para uma soma, né? Mas eu acho mais interessante fazer assim, multipliquem primeiro e depois façam a soma ou a subtração de acordo com o que é pedido. E era isso. Daí, tranquilo? Querem que eu volte em algum ali? Desculpa. Alguns de vocês, provavelmente alguns de vocês tinham visto já, né, no ensino médio sobre matrizes, né? Acredito eu. Estão vivos aí? Estão aí? Tudo certo. Tudo certo? Pessoal, isso aqui é importante, tá? Esse pensamento aqui genérico, tá? Toda matriz aqui tem M linhas e N colunas, tá? E sempre vai ter uma lei de formação, normalmente, que a gente vai ter, né, para formar a matriz. Eu vou abrir aqui só, novamente, ali os exercícios, tá? Só para a gente ver que realmente vai ter as leis de formações. De repente ficar alguma dúvida ali. 14. Então, vamos ver o exercício aqui. Primeiro aqui, ó, sendo a matriz aqui tal, para qual valor de x a soma dos elementos da diagonal principal é igual à soma dos elementos da diagonal secundária. Então, aqui, eu tenho que igualar os elementos da principal com a secundária e encontrar o valor de x, né? Fica um sistema. Aqui, ó, uma matriz A, 3 por 3, não, 2 por 3, desculpa, definida por, ó, aqui tem 3 leis de formação, né? Tem uma lei, mas tem 3 variações, né? Se o I é menor do que J, eu vou usar isso aqui. Se o I é igual a J, é sempre 7. E se o I for maior do que J, é isso aqui, tá? E determinar aqui o valor do elemento A22 multiplicado por um A31, menos A12 multiplicado por um A21. Aqui seja a matriz M, uma matriz de ordem 3 por 3, tal que outras, aqui tem a lei de formação, para I igual a J, o elemento AIJ é igual a 2 multiplicado por I menos J, e para quando I é diferente de J, o elemento da matriz é 2I mais J. Descobri aqui qual dessas matrizes, a matriz M, né? Qual dessas alternativas representa a matriz M. Aqui a soma de todos os elementos da matriz A, definida por AIJ, com a lei de formação aqui, é igual a. Então, encontrar a matriz 2 por 2 e somar os elementos. E aqui, por fim, determinar os valores de x e y para os quais essa matriz mais essa é igual a essa aqui. Isso aqui é a igualdade de matrizes, tá? Então, depois vocês façam em casa aí. Se tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp. E, como eu falei, tem lá no SIGA a resolução passo a passo desses 5 exercícios aí. Dúvidas, senhores e senhoras? Tudo certo aqui. Tudo certo? Tudo certo.
Tudo certo. Beleza. Mais alguém aí? Tudo certo. Então tá. Pessoal, só lembrando aqui, tá? A gente vai ter então na semana que vem multiplicação de matrizes, que é dia 27. Deixa eu ver aqui, 27. Depois, no dia 13, a gente vai ter determinantes, tá? E provavelmente dia 10 de agosto aí seria a nossa última avaliação, tá? Então, a gente vai ter mais 2 aulas de teoria e depois a avaliação. Acho que minha avaliação vai ser mais tranquila que a de Giovanni, tá? Não cheguei a ver a de Giovanni, mas acho que vai ser mais tranquilo. Professor, eu mais acho. Agora tu explicando matrizes, assim, dá uma recordada, mas eu acho que a número 7 que o Giovanni botou lá na prova que a pessoa tava falando aí, eu acho que era matrizes aquilo lá. Eu não cheguei a ver a prova, depois você vai dar uma Alguém olhada. conseguiu fazer aí, galera? A 7? A de noite? Não A consegui. de noite. De noite. A de noite eu achei que faltou uma informação, por isso que eu não consegui terminar. Mas como assim, Gabriel? Faltou informação em que sentido? Tu conseguiu começar a fazer ela? Sim, eu comecei, só não passei ela pro resumo, porque eu não consegui achar a resolução, achei que tava faltando uma informaçãozinha lá no final da questão. Tem que ver com o professor isso aí.